Bom dia e muito bom sábado. Pois é, irmãos, eu estou sempre a tentar escapar de vir cá acima, mas desta vez não consegui. Por isso hoje vão ter que ter paciência e vão ter de me ouvir um pouco. Neste trimestre temos estado a estudar qual é o tema? Os ensinos de Jesus. O que é isto dos ensinos de Jesus? É a forma como Jesus ensinou tantas coisas que já estavam para trás. No fundo, ele não veio ensinar nada de novo, não é? Já tudo estava antes, mas de alguma forma o povo de Israel tinha-se perdido no meio de toda a informação que tinha. E hoje, especificamente, nós vamos rever uma lição que nos fala sobre o sábado. Sabem que, irmãos, também muitas vezes corremos o risco de estar na mesma situação que os judeus estavam quando Jesus veio a esta terra. De não compreendermos muito bem o que é o sábado e para que é que serve o sábado. Qual foi o intuito de Deus quando criou o sábado? E por isso eu gostaria de vos pedir que agora, num pequeno momento, pudéssemos 2 a 2 juntar-nos e orarmos e pedirmos a Deus que hoje, nesta manhã, fale ao nosso coração e nos mostre cada um pessoalmente aquilo que Ele deseja que nós aprendamos sobre o sábado, está bem? Eu no fim terminarei com uma oração. Querido Jesus, vimos a Ti tal qual estamos, Senhor, carregados de uma semana inteira de trabalho, carregados de tristeza e de problemas, Senhor. Mas Tu criaste este espaço no tempo para que possamos estar contigo em primeiro lugar e uns com os outros, Senhor. Vem-nos mostrar e vem falar ao nosso coração sobre a importância do sábado. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, gostaria de pedir aos irmãos
que, como sabem, isto está a ser transmitido em direto. Se algum de vós quiser falar, que possa levantar a sua mão e um diácono levará o microfone até perto de vós. Quem é que já teve férias este ano? É tão engraçado, quando nós perguntamos isto, as pessoas todas sorriem, não é? Quem é que já teve férias? Eu! E será porquê? Porque talvez nós gostemos das férias, não é? E vocês sabem que foi exatamente isto que Jesus queria quando criou o sábado? Ele queria que num momento, à sexta-feira, um pouco antes do pôr do sol, nós disséssemos assim: é sábado, vou descansar, posso estar agora com Deus. Mas muitas vezes não é isso que acontece, pois não? As donas de casa estão aflitas porque ainda têm coisas para fazer e já não vão fazer mais nada. Aquelas que trabalham chegam a casa aflitas porque ainda têm tanta coisa para fazer e não conseguem fazer. E digo-vos, mesmo lá em casa, às vezes entramos no sábado e parece que estamos assim, estamos aflitos. Parece que ainda não conseguimos relaxar, não é? Raramente conseguimos entrar no sábado já num espírito de calma, mas deveria de ser assim. A lição deste sábado, desta semana, falou-nos sobre Cristo versus legalismo. O que é que Cristo ensinou sobre o sábado e o que é que naquela altura era acreditado, o que é que as pessoas acreditavam que deveria de ser o sábado, não é? Os judeus, neste caso. E tem 3 partes. Fala-nos sobre Cristo e a origem do sábado, fala-nos sobre o seu exemplo e o seu ensino e o depois da sua ressurreição. O que é que aconteceu depois da sua ressurreição em relação ao sábado? E o versuário diz-nos isto, e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Os irmãos acham que no tempo de Jesus o sábado era corretamente guardado? Não, pois não. Os judeus conseguiram, porque o ser humano é assim, nós não somos muito diferentes deles, não pensem que somos. Porque quando nós não temos regras, como dizia o Vasco, escritas, óbvias, nós sentimos-nos perdidos. Então tentamos criá-las. E então o que é que eles fizeram? Eles criaram um livro em que eles tinham as regras. Eles chegaram ao cúmulo de se deixarem matar no sábado, quando estavam nas guerras, porque não podiam combater ao sábado. É? Eles deixavam as pessoas morrer porque ao sábado não era muito lícito curar. É? E Jesus veio destruir isto tudo. Jesus veio dizer: olha, vocês estão a perceber tudo errado. Não é isso. Não é isso. Não são essas regras todas que têm importância. A importância é aquilo que vocês têm comigo. Porque não foram vocês que foram criados por causa do sábado, mas o sábado foi criado para vocês. É isto que Jesus vem desmistificar, vem destruir tudo aquilo que havia. E é interessante que nós vemos que a guerra dele com os judeus nunca era em relação ao dia, ou era? Eles não tinham dúvidas, não é? Era o sábado. O problema deles era o modo, era a forma. E nós hoje também muitas vezes pensamos assim, não é? Temos um grupo de pessoas que acha que só se pode fazer isto e isto ao sábado. Temos outras que acham que não é preciso regras nenhumas, que o que importa é fazermos o que o nosso coração nos diz. Por isso, irmãos, eu digo, nós não estamos muito diferentes daquilo que era antigamente. Quem é que criou o sábado? Próprio Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em João. O livro de João 1. Não sei se alguém gostaria de ler. Se quiserem ler, podem colocar a mão no ar. João 1, 1 a 3. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem ele nada do que foi feito se fez. Muito interessante. Quem é o Verbo? Então, quem é que criou tudo? Quem é que criou o sábado? Então, o que é o sábado? No início dos tempos, o sábado foi criado para quê? Se nós formos ao relato de Gênesis, não é? Temos a criação durante 5 dias que era boa. Está Jesus a preparar tudo para chegar a um clímax. Qual é esse clímax que acontece no 6º dia? É a criação? E aí é muito bom, não é? Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e Deus criou o homem e a mulher. E a seguir a criar o homem, o que é que ele faz? Dá-lhes um dia de descanso, um dia santificado. O que é que quer dizer santificar? Separar, colocar à parte. É este o objetivo do sábado na criação. Que o homem trabalhasse 6 dias, mas quando chegava ao sábado, o que é que acontecia? Com quem é que o homem passava o dia? Com Deus. Era este o objetivo da criação. E em Colossenses diz-nos que, porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, Jesus está no princípio de tudo. Mas Jesus não está só no princípio de tudo. Jesus é o nosso Criador, mas é o nosso Redentor. E sabem que isto é muito importante para nós hoje. Porque se nós lermos o relato de Gênesis, houve um afastamento, não foi? Há um afastamento e é necessário morte. A morte de um cordeiro. Sabem que a Bíblia é tão maravilhosa, tão maravilhosa. Vocês muitas vezes já devem ter ouvido isto, que certos livros, certas passagens de livros da Bíblia estão escritas em espelho. Já ouviram esta expressão? Ou seja, elas estão escritas em espelho porque há uma parte, não é? Que tem uma explicação, depois tem um meio, em que há um desenvolvimento, e depois no fim tem uma explicação, que começa do fim para o princípio. E é tão lindo, que Deus permitiu que a própria Bíblia estivesse escrita da mesma forma. Porque nós, em Gênesis, temos o princípio, e em Apocalipse temos o... E se vocês prestarem bem atenção, vocês vão reparar que os primeiros 3 capítulos da Bíblia são iguais aos 3 últimos. Alguém já tinha reparado nisso? Temos capítulo 1, 2, 3 de Gênesis, e depois temos o capítulo 20, 21 e 22 de Apocalipse. No primeiro capítulo de Gênesis, há a criação. Há a criação do paraíso. Há um sítio que é criado para o homem viver com Deus. Há a árvore da vida que é colocada no meio. No segundo capítulo temos a interação entre Deus, entre Jesus e o seu povo. E no terceiro capítulo temos o pecado. Temos Satanás, que entra e rouba as criaturas de Deus que tinham sido feitas à imagem e semelhança. E é aqui que é bonito, porque se vocês forem às vossas Bíblias, a Gênesis 3,15, o que é que está lá escrito? Gênesis 3,15 diz-nos que... Quem é que sabe de cor? Porém, inimizade entre ti e a mulher e mais. O que é que diz Deus que vai fazer? O que é que Deus vai fazer? Vai esmagar. E vocês sabem, quem lê isto no grego, não vê nisto uma expressão simples, é uma expressão de fúria. Deus está irado. Deus diz assim, não, eu criei o homem, eu criei a mulher, tu vieste e roubaste e por isso eu vou-te esmagar. E quando nós chegamos aos últimos 3 capítulos da Bíblia, do que é que nos fala o capítulo 20 de Apocalipse? Alguém sabe? Vamos ver o espelho. É o espelho. É a destruição de quem? Ou seja, é o cumprimento do capítulo 3. No capítulo 21 de Apocalipse, nós temos Deus com o seu povo novamente, como tínhamos no 2. E no 1 temos novamente, e no 21 temos como no 1 o homem novamente no paraíso. Então, a Bíblia é isto. A Bíblia é só estes 3 capítulos do princípio, estes 3 do último, e no meio é a forma como Deus
vai fazer para resolver este problema? E Jesus, quando morreu na cruz, numa sexta-feira, na hora do Cordeiro Pascal, ele estava a dizer: eu sou a vossa Páscoa, não é? E que dia é que ele descansou quando morreu? Ele morreu e descansou no sábado. Então aqui o sábado deixa só de ser um memorial da criação, mas passa a ser também um memorial da redenção. E para nós hoje, o sábado ainda tem mais importância do que tinha no início, porque o sábado hoje diz-nos: olha, eu sou o vosso remidor. Vocês sabem o que era o remidor? Vocês lembram-se do que era um remidor? O remidor era o parente mais próximo. O que é que diz em Gênesis? Fomos criados à imagem. Quem é o nosso parente mais próximo? Jesus. E vocês sabem qual era o papel do remidor? O remidor tinha 5 funções. Primeiro, pagava o preço. Às vezes as pessoas perguntam-se muito o que é que o livro de Ruth, alguns com livros como o de Ruth estão a fazer na Bíblia. É para isto mesmo. É para nos lembrar no meio, não é? Entre os primeiros 3 e os últimos 3 capítulos da Bíblia, está a história do nosso remidor. O remidor pagava o preço. Segundo papel do remidor, resgatava a terra. O que é que estes 3 capítulos nos dizem? Nós tínhamos uma terra, foi-nos roubada, e o que é que acontece no fim da história? Recuperamos a terra. Quem é que a recuperou? O nosso remidor. Terceiro papel do remidor. O remidor cobria a nossa culpa. Lembram-se no livro de Ruth, em que ele coloca a sua capa por cima dela. Porquê? Porque o remidor cobria a culpa e a vergonha. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus como nosso Redentor, como nosso remidor, nós estamos a aceitar que Ele tapa toda a nossa vergonha e toda a nossa culpa. Quarto papel, o remidor podia ir a tribunal. Era o remidor que ia pelo seu parente mais próximo a tribunal. Quinto papel, o remidor era a única pessoa que poderia fazer justiça e matar a pessoa que tinha ofendido a vítima. Vocês veem aqui o paralelo? Vocês conseguem ver o paralelo de que Jesus pagou o preço, Jesus recuperou a terra, Jesus cobriu-nos com o seu manto de justiça, Jesus vai ao tribunal por nós e, último, Jesus vai esmagar a cabeça da serpente. Então o sábado, quando nos é dado na cruz do Calvário, quando nos é dado, quando Jesus ressuscita, está-nos a dizer isto: não se preocupem, não se preocupem, os últimos 3 capítulos da vossa história estão assegurados. Eu vou destruir Satanás, eu vou criar novos céus e nova terra e nós vamos ficar juntos para sempre. É esta a beleza do sábado para nós enquanto cristãos hoje. Não só sabermos que ele foi um memorial da criação, mas também ele é um memorial da redenção. Lição de segunda-feira fala-nos sobre Cristo, o Senhor do sábado. Vamos ler Mateus. Gostaria que alguém lesse. Mateus 12, de 1 a 5. Os discípulos com fome entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo... até 5 ou 6? Pode ir até ao 7. Ou 6. Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Ok, mais uma vez aqui está a questão. Qual era o problema dos fariseus?
Era ser o sábado o dia certo ou era o modo? Era o modo. Mas na realidade eles tinham criado uma data de regras que não eram reais. E de certa forma eu consigo imaginar que Jesus queria desafiá-los a pensarem. Era isso que Jesus queria. Jesus passou nas searas, os seus discípulos fizeram tudo aquilo que segundo as regras não era permitido fazer no dia de sábado, segundo as regras dele, mas Jesus respondeu-lhes. E o que é que Jesus lhe vem responder? É que quem era, humanamente falando, o maior ídolo dos judeus? Quem era o maior orgulho deles? Era o seu rei? Davi? Não era? E o que é que ele diz? Então, mas não se lembram que o Davi também fez? Não se lembram que os sacerdotes ainda hoje trabalham mais no sábado? Então, se eu, como a irmã lia no versículo 6, diz, aqui está quem é maior do que o templo. O que Jesus estava a dizer é que é assim, vocês estão muito preocupados com aquilo que podem e não podem fazer, e estão-se a esquecer da essência que sou eu. Eu sou a essência. Eu sou a essência do vosso sábado. Então o que é que Jesus fazia ao sábado? Alguém me quer dizer? Orava, fazia o bem. Onde é que ele ia? Ao templo. A lição de terça-feira diz-nos que Jesus, em Lucas 4,16, o que é que diz? Lucas 4,16 diz-nos... como era o seu... Ou seja, era um hábito que Jesus tinha. Não era? E se vocês continuarem a ler, de 16 a 21, vamos ler. Eu peço que quem quiser ler possa pôr a mão no ar para podermos levar o microfone. Lucas 4, 16 a 21. Lucas 4, 16 a 21, quem é que gostaria de ler? Do profeta Isaías, e ao abrir o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. 19 até o 21. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Primeiro ponto. Jesus foi aonde? Como era o seu? Vocês já repararam como é interessante que nós aqui vemos uma questão muito interessante. O que é que, quando eles tinham que ler a Bíblia, o que é que eles faziam? Sim, mas está lá escrito que ele levantou-se. E quando foi para ensinar, o que é que ele fez? Sentou-se. Vocês já tinham reparado disto? Antigamente era ao contrário. Quando era para ler a Bíblia, levantavam-se. Quando era para ensinar, sentavam-se. E Jesus vem ensinar algo que ele, quando está em pé e está a ler, as pessoas começaram a ficar aflitas, não foi? Começaram a pensar, ai, o que é que ele vai dizer depois de ler este texto? Porque eles sabiam, qual é o texto que ele está a ler? Alguém sabe de cor? Isaías 61. E o que é que Isaías fala no capítulo 61? Sobre o Messias, aquilo que o Messias vinha fazer. Isto os judeus já sabiam. E o que é que Jesus está-lhes a dizer? Eu sou o Messias. Com certeza que eles não gostaram muito, não é? Que eles não queriam um Messias assim. Ele diz, eu sou o Messias e venho proclamar
o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor era o ano do jubileu, era o ano sabático, era o ano em que eles paravam. E Jesus vem dizer, é agora que isto está a acontecer, vocês estão a entrar no sábado. E o sábado é muito importante porque eu vou morrer por vós e vocês por isso vão poder estar um dia na eternidade. Na lição de quarta-feira fala-nos sobre os milagres de Jesus. Só assim muito rapidamente, que hoje temos de terminar um pouco mais cedo. Diz-nos a lição que parecia que Jesus fazia por curar ao sábado. Por que vocês acham que Jesus fazia isso? É interessante que os judeus, por vezes, pareciam que gostavam mais dos animais do que das pessoas. Porque se o jumento caísse ao poço, eles podiam ir buscá-lo. Mas a pessoa que estava doente a sofrer, podia esperar. Pois, o animal custava dinheiro, é verdade. Mas é interessante ver isto. É interessante que quando nós temos regras... Atenção, eu não estou a dizer que as regras não são importantes. Mas quando toda a nossa existência está envolvida por regras, nós perdemos a essência. E vocês vão de reparar que quanto mais regras nós impomos no nosso dia-a-dia, mais dificuldade temos em cumprir. É ou não é? É ou não é? Nós não sentimos que é muito mais difícil quando sabemos que há isto, há aquilo, não posso fazer isto, não posso fazer aquilo, não posso... As senhoras sabem isto quando estão de dieta. Por isso é que ao fim de uma semana quase todas desistem, não é? Vamos comer só sopa durante uma semana. Ao fim da semana já correu mal, porque já ninguém quer comer mais sopa. Por isso, o que nós temos de fazer, temos de o fazer por amor. E Jesus vem-nos mostrar que é lícito curar ao sábado, é lícito ir à sinagoga ao sábado, é lícito estarmos uns com os outros ao sábado a fazer o bem. Como nós falámos agora há pouco, o que é que aconteceu depois da ressurreição? Como dizem alguns cristãos, Jesus ressuscitou no domingo, logo é o domingo. Existe algum facto na Bíblia que confirme isto? O que é que os discípulos faziam? Depois de Jesus descansou no sábado, ressuscitou no domingo, esteve ainda com eles um tempo, ascendeu aos céus e os discípulos passaram a guardar o domingo. Não. Isso não aconteceu. A Bíblia diz-nos que, até fala de Paulo, e diz que Paulo ia à sinagoga segundo o seu costume. Ou seja, para Paulo era normal, era habitual ele ir à sinagoga ao sábado, certo? E é muito interessante que eles colocaram aqui vários textos na lição de quinta-feira e para mim não puseram um dos mais importantes. Porque uma vez eu estava a ler estes textos e alguém me disse assim, é lógico que eles iam à sinagoga ao sábado, então eles queriam evangelizar os judeus, quando é que eles iam à sinagoga? Faz sentido, não faz? Eles tinham que ir à sinagoga no dia em que os judeus estavam na sinagoga. Mas há um texto em Atos, se vocês quiserem adicionar, que está em Atos 16:13. Atos 16:13. Que fala-nos sobre a conversão de Lídia. E diz o seguinte, Atos 16:13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então, afinal, havia mais. Ele não ia só à procura da sinagoga no sábado para converter os judeus. Ele ia ao sábado à procura de grupos de pessoas que estivessem reunidos em oração. E eu acho que este texto é muito importante, porque, salvo erro, é um dos únicos textos em Atos em que ele não vai a uma sinagoga.
Então não existe o argumento de que ele ia à procura dos judeus para os evangelizar. E nós sabemos muito mais do que isto, sabemos que pela história... Aliás, eu aqui há uns anos, sabem que eu nunca tinha ido a Fátima, então já estava na faculdade e um dia decidi ir a Fátima para ver o que era aquilo, não é? Com todo o respeito pelas pessoas que lá vão. E então, lá em Fátima, fui à livraria e comprei 2 livros. Um dizia O Dia do Senhor, e o outro dizia que era o Catecismo. E na altura, ainda hoje sou muito curiosa, comecei a ler aquilo tudo. E é interessante, quando vocês leem o Catecismo, a resposta que vocês têm lá em relação ao dia de descanso é a seguinte: porque guardamos nós o domingo? É a pergunta. E eles respondem: porque Sua Santidade, o Papa, transportou a solenidade do dia de sábado para o domingo. Ou seja, eles próprios são os primeiros a admitir que foi o Papa, muito depois dos discípulos e dos apóstolos terem feito o seu trabalho, quando a Igreja Católica se formou, que mudou a santidade, ou seja, a separação do dia de sábado para o domingo. Por isso eles próprios admitem, nós não temos que ter problemas quando alguém começar a querer nos desafiar em relação a qual o dia de descanso. Basta dizer, peguem num catecismo. Está lá escrito, pela Bíblia, não há argumentos do que seria o domingo. Então nós vimos nesta lição que o sábado tem 2 símbolos. Quais são? Deus foi o nosso Criador, mas tem um segundo símbolo, a redenção. Jesus vai esmagar quem? Satanás. E nós vamos poder voltar ao paraíso. Podiam trazer o microfone aqui à frente? Obrigado. Só uma pequenina reflexão que eu estou durante esta semana. A lição fala-nos em legalismo. E foi interessante o que a Celiane disse há pouco sobre as experiências dos discípulos. A atitude legalista é eu guardar o sábado com o objetivo de, e eu vou fazer isto para conseguir alguma coisa. Era isso que acontecia com os fariseus, poderá estar a acontecer connosco. Já com os discípulos vimos a diferença. Eles estavam com o mestre. E então a guarda do sábado era o resultado do relacionamento que eles tinham com o mestre. Eu gostaria de ler 2 textos, se não quiserem acompanhar agora, mas pelo menos eu leio. Nós encontramos em Ezequiel, o primeiro no capítulo 36, os versos 26 e 27, que diz: Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. E podemos dizer também aqui o sábado. Quer dizer que para não guardarmos o sábado com uma atitude legalista, isto tem que ser um relacionamento, tem que ser este relacionamento com Deus, o que nos diz aqui Ezequiel, é precisamente o Espírito Santo dentro de nós. Se o Espírito Santo estiver dentro de mim, eu guardarei o sábado da forma como Deus quer. E um bocadinho atrás, no capítulo 20, o verso 12, diz: Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E esta é precisamente a diferença. Esta santificação do sábado não pode ser feita por nós. Não podia ser feita pelos fariseus se eles não tivessem um relacionamento com Deus. Não pode ser feita por nós se nós não tivermos esse mesmo relacionamento. Então a diferença será feita, e eu não terei uma atitude legalista se a guarda do sábado for uma consequência do Espírito Santo dentro de mim. Era só isso. Obrigada, irmão. Sabem que o sábado deve ser, sobretudo, um dia de grande alegria. É um dia que nos diz que nós fomos libertados e que um dia vamos estar no céu. Vocês sabem o que é isto? Um garfo. Vou-vos contar uma história. Certa vez houve uma senhora que estava a morrer, e vocês sabem que nós cá não ligamos muito, mas nos Estados Unidos, quando uma pessoa está a morrer, ela quer preparar o seu funeral. E ela gosta de deixar tudo escrito, porque o funeral é quase uma festa. E então esta senhora chamou o pastor e disse ao pastor assim:
Ela estava muito feliz. E o pastor olhar para ela e ela muito feliz. Olha, eu quero que o irmão tal leia a minha biografia, eu quero que esta irmã cante o meu hino, mas pastor, eu quero uma cerimónia em que o caixão esteja aberto. E o pastor perguntou, o caixão aberto? E mais, pastor, está a ver este garfo? O pastor vai meter este garfo na minha mão, porque este é o meu último testemunho. E o pastor perguntou-lhe assim, então porquê, irmã? Eu vou-lhe explicar, pastor. Desde que eu já sou velhinha, quando nós vamos aos almoços de igreja, as pessoas ajudam-me a servir-me, a comer a minha comida, e que sempre que acabamos o prato principal, vem um jovem até comigo e pega-me no prato e diz-me assim, guarda o seu garfo. E eu sei que a sobremesa vem a seguir. Eu quero ser enterrada com este garfo na mão para dizer uma coisa a todas as pessoas que lá estão. O melhor ainda está por vir. E que cada sábado seja guardado desta maneira, a pensarmos e a termos esta certeza, que o melhor ainda está por vir. À Soliana, a forma como passou a lição. Neste momento eu vou pedir a Joaquim Oliveira Ferreira, que é departamental de evangelismo, que chega à frente. No seguimento daquilo que fizemos na semana passada, algumas pessoas não estavam presentes, mas o Joaquim já vai partilhar. Entretanto, aos que estavam presentes, estes são os boletins que foram entregues. Algumas pessoas vieram ter comigo e disseram que nós deveríamos ficar com os boletins para orar. Depois refletimos e achamos que sim. Entretanto, eles estão misturados. Nós também acreditamos que todos os que escreveram os nomes também os saibam de cor. Acreditamos nós. Mas para algum irmão que tenha dúvidas e que não se lembre, nós temos na mesma aqui os boletins. Os boletins vão ficar aqui porque nós vamos orar pelas pessoas que estão aqui. Eu vou passar agora então a palavra ao Joaquim Oliveira. Quero, em nome do Departamento de Evangelismo, cumprimentar todos aqueles que se encontram neste lugar e desejo sincero do meu coração é que nós possamos realmente viver a atmosfera do céu neste lugar santo. Este é o nosso sincero desejo. Nós temos a responsabilidade como igreja e nós fomos convidados para estarmos envolvidos nesta campanha de evangelização que vai ter lugar na Igreja do Porto. Vamos repetir algumas coisas que foi ditas pelo Toninho. Quero-vos dizer que esta campanha não é a campanha da Igreja do Porto. É uma campanha que vai ser realizada na Zona Norte e uma vai ser realizada na Zona Sul. E os representantes e os responsáveis para este evento é o pastor Júlio Carlos, é também o Tiago Alves e o Samuel Abreu. Quero-vos dizer que irão estar envolvidas 10 igrejas na Zona Norte, e nós estamos também incluídos. Por isso, a nossa motivação neste momento, que eu vos quero deixar, é que nós todos possamos nos envolver. Todos. Todos. E a forma de nós envolvermos é muito simples e é muito prático. Como o Toninho já fez referência, nós temos nas nossas unidades de ação um cartão para nós preenchermos. E tenho a certeza que não é nenhuma dificuldade nós irmos ao encontro de um amigo ou de um familiar e dizer, olha, eu neste momento estou a orar por ti. E ele vai perguntar, qual é a razão? Olha, a razão é esta. Eu quero que tu participes neste evento que vai ter lugar na Igreja do Porto. Temos irmãos de sangue, temos tios, temos primos, temos vizinhos que nós nos relacionamos muito bem, por isso não vai ser nenhum
nenhuma dificuldade de eu me aproximar deles. Por isso, é este convite que eu vos quero lançar. Eu tenho a minha lista. Eu tenho os meus familiares. Pessoas que não pertencem a este rebanho. E é motivo de nós, neste momento, pormos isto em ação, em prática. E é este convite que eu estou aqui à frente, que faço a mim em primeiro lugar, e eu estou incluído. Tenho que fazer este o motivo das orações. Vamos ter 5 sessões destas. Já tivemos a primeira, que foi no dia 6, dia 13, que é hoje. Iremos ter no dia 20 e no dia 27 e depois 4 de outubro. E talvez no dia 11, onde vai ter lugar, que vai ter início às 8h30 da noite, nós aí iremos ter um impacto mais forte. Eu sei que a igreja não vai ser suficiente para que todos nós possamos levar uma pessoa. E se isso acontecer, pesados irmãos, se isso acontecer, que milagre, que milagre. Era bom que nós pudéssemos estar cá fora, na igreja do Porto, e darmos a primazia para que o meu cunhado, a minha cunhada, o meu primo, o meu pai ou a minha mãe tivessem o lugar de honra para entrar na igreja do Porto. Que bom seria, que bom seria. Neste momento, vamos ter um momento nas nossas unidades de ação para preencher este cartão. E vou descer à minha unidade de ação para orar em favor dos nomes que nós vamos ali escrever. Alguns nomes, como o Toninho já disse, já foram preenchidos. Vamos repetir novamente este exercício. Eu vou descer à minha unidade de ação. Vamos dar o tempo para vocês escreverem o nome de algum querido, alguém que vocês desejariam um dia vê-lo no céu. É este o propósito. De nós lá estarmos com aqueles que nós convivemos. Por isso, vamos ter este momento.
Aos dinamizadores, apenas uma atenção. Os boletins ficam com as pessoas, como eu disse há pouco, apenas recolhem quantos nomes. Tomam nota só da quantidade de nomes das pessoas. É só a única coisa, está bem? Obrigado. Todos estes nomes que foram escritos e aqueles que ainda irão escrever, vocês há uma vontade com a missão, senão nós boas férias, bem não possamos participar do tempo todo a nossa missão, a nossa mente, possamos estudar, para que possamos falar e colaborar com possamos para todos. Melhor do que podemos escolher uma coisa, é só a gente nós que responsabilizar todos os responsáveis da comunicação esta educação, possamos Não se esqueçam de mencionar o total de nomes que a classe vos deu, escrito num papel, para que nós possamos contabilizar e depois enviar isto para o Departamento de Evangelismo em Lisboa. Quero-vos dizer também que este evento não vai ser transmitido via net, vai ser presencial. Por isso, façamos tudo, mas tudo para que os nossos queridos possam lá estar. E neste momento vou fazer uma oração em prol de todos estes nomes que foram inscritos e peço à congregação para se levantar e vamos orar, pedir a Deus que oriente todos estes nomes. Nosso querido Deus, nosso Pai que estás nos altos céus, é o nosso desejo sincero e queremos, de uma forma transparente, uma forma viva, de trabalhar para a Tua causa. Tu nos chamastes para sermos embaixadores Teus aqui nesta terra e a nossa oração neste momento é que nos dês, Senhor, o Teu divino poder, que nos dês a unção do Teu Espírito Santo, para que cada um de nós possa ser instrumentos nas Tuas mãos, para levar esta mensagem de salvação aos nossos queridos, aos nossos familiares mais próximos. Ó Pai, que
nos possas ajudar. Que se há alguma coisa que nos está a atrapalhar de não nos envolvermos nesta campanha, vem nos ajudar, ó Deus. E que tu realmente possas ocupar o primeiro lugar. E o primeiro lugar é nós trabalharmos para a tua causa. São estas bênçãos que eu peço para a igreja que está em Canelas. E uma bênção também que tu, neste momento, possas ir ao encontro dos nomes que nós escrevemos neste momento. Tu tens todo o poder. Como estudamos, foste tu que nos criastes. Por isso, vai ao encontro destes nossos queridos que num dia queremos estar com eles no céu. São estas bênçãos que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Quando Ruslan planeava ser batizado, as irmãs aconselharam-no a pedir perdão aos pais. Ele fê-lo e eles ficaram muito emocionados e felizes. Naquele momento percebeu que com Deus podemos ser vitoriosos. Quando começaram a recolher dinheiro para construir uma igreja, os irmãos traziam joias e entregavam-lhes para que as vendesse, mesmo conhecendo o seu passado. O Ruslan sentiu-se tocado e maravilhado com esta demonstração de confiança e foi muito responsável nessa tarefa. Depois, tornou-se colportor e líder de jovens. Foi durante o encontro de colportores que conheceu a sua futura mulher, a Bogdana. Hoje é casado e tem 3 filhas encantadoras. Foi surpreendente como Deus o transformou e lhe deu um estilo de vida com o qual nunca sonhara. Atualmente, o Ruslan é um microempresário. Vende brinquedos e aluga diversões a vários parques nos arredores de Vinícia. Os sábados e os domingos são os dias da semana em que os parques têm maior afluência. Por isso, no início, ele enfrentou alguns desafios. Os clientes pressionavam-no para que os atendesse ao sábado, mas ele manteve-se firme na observância do dia do Senhor. Por vezes, o Ruslan visita o cemitério onde a sua mãe está sepultada. Enquanto percorre os caminhos por entre as sepulturas, lê os nomes nas campas. Fica muito triste, especialmente quando lê o de 3 amigos com os quais conversou a respeito da sua fé. Chegou a convidá-los para irem à igreja e seguirem o caminho que ele escolhera, mas não quiseram. Um dia a sua esposa teve a oportunidade de compreender como era a sua antiga vida. Enquanto caminhavam pelo cemitério, alguns amigos encontravam-se sentados em cima de um tronco. Quando um deles o viu, correu na sua direção e começou a chorar, dizendo que estava cansado da vida que tinha. O Ruslan aconselhou a ir à igreja, mas ele também recusou o conselho. Insistiu, dizendo-lhe que ele poderia começar uma nova vida, mas ele voltou para junto dos seus amigos. Não tinha família, não tinha nada, passava o dia a beber. Enquanto caminhavam, a esposa de Ruslan disse-lhe que agora sabia como tinha sido a sua vida, e ele respondeu-lhe que ele era pior do que todos eles. As filhas do Ruslan e da Bogdana, a Sofia, a Nádia e a Paulina, planeiam estudar na nova escola adventista em Vinícia. Agradecemos por ajudar a tornar essa escola numa realidade por meio das ofertas do 13º sábado. Bom sábado aos irmãos outra vez. Nós hoje temos uma oferta de 20 euros sem designação e oramos para que Deus possa abençoar o seu doador. E vamos passar à nossa família de oração. Nós agora temos começado a orar por mais famílias, para chegarmos ao final do ano e termos orado por toda a gente da igreja. E esta semana vamos orar pela família. Deixem só pôr a aparecer. As famílias. Temos a do Sebastião Carvalho, o do Manuel Carvalho e da Margarida. Temos o do Dário, da Cátia e do Gabriel. Também temos a do Vasco e a da mãe, que é Cristina não é? e a da Branca e a do Filipe. Vamos orar para estas 4 famílias.
sei que são 4 pessoas e às vezes podemos nos esquecer, mas vamos orar também a Deus para que nos ajude a lembrar de quem é, para que Deus as possa abençoar também na sua vida. E agora vamos passar ao momento que todos têm vindo neste sábado, o sábado passado por acaso não houve, mas é o momento de testemunho da leitura. Então nós convidamos a Natália, que possa subir e nos possa contar o seu testemunho. Bom dia a todos os irmãos, bom sábado. O meu testemunho é um pouco diferente de todos os irmãos que têm vindo aqui a falar. Eu nunca fui habituada à leitura, nunca tive hábitos de leitura. Os meus pais eram pessoas simples e nunca tinha esse hábito dentro da minha casa. Nunca gostei de ler, nunca gostei de português e era um desastre na escola. A minha área é mais a matemática, como costumo dizer, não é? Quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, naturalmente tinha que começar a ler. Tive dificuldade. Mas uma coisa que me incentivou bastante, e a minha irmã agora está aqui a ouvir, foi a minha irmã na loja, quando ela tinha a loja, ela estudava a palavra de Deus e estava-me sempre a dizer: tu sabes que isto na Bíblia acontece isto e isto, tu sabes que Moisés teve 40 anos no deserto, tu sabes? Eu achava aquilo muito interessante, o testemunho dela de incentivar de tanto apreço que ela tinha pela leitura, e nós não éramos grande coisa, tanto ela como eu, na leitura. E daí comecei a incentivar-me a estudar, a ler a Bíblia, não a estudar, a ler. Quando comecei a vir para a igreja, tive um grande avanço, foi nos moderadores, que agora se chama Unidades de Ação, não é? Em que um falava e dizia que tinha lido um livro que dizia isto ou dizia aquilo. Eu era assim, deve ser interessante. O outro dizia outra coisa. E através desse testemunho de todos os irmãos, vamos assim dizer, eu comecei a adquirir livros. Não me esqueço, não vou deixar de dizer, e uma coisa importante, que a minha irmã na altura me ofereceu o livro de Aos Pés de Cristo, da Ellen White. Eu, como não gostava muito de ler, quando li o livro, ainda pior, porque é um livro espiritual, nós sabemos disso, é bom, mas para quem começa não entende. Então eu optei por outro caminho. Comecei a ler, a estudar um pouco a Bíblia pelo entusiasmo dos irmãos, também, na escola sabatina. Também é certo que nós temos que ter paixão. E quando a gente começa a estar apaixonados por Jesus, a gente começa a incentivar a leitura. E a minha irmã, quando me deu aquele livro, é assim: olha, estou desgraçada, com aquele livro é que eu não vou entender ou estar no caminho da leitura. Eu sei que a minha irmã também me dizia: olha, que não é só ir à igreja, é preciso estudar, tens que estudar. E pronto, e achei aquilo muito interessante. Achei também, gostava muito do que os irmãos falavam na escola sabatina, e tudo foi um conjunto de fatores para eu poder começar a ler e a estudar. Naturalmente que no início eu não entendia muito Ellen White, não. Comecei por uma literatura mais simples, que foi o Pastor Bolhão e o pastor Maurice Vendel, que o irmão José Ferreira me falava. Tenho vários livros dele e agora, pela graça de Deus, tenho muitos livros, gosto de ler, gosto de aprender cada vez mais. E pela graça de Deus, ele me ajudou a ter esse incentivo, essa leitura. Não deixe de ter um bom livro em casa e não deixe de ter um bom livro mesmo quando vou para férias. Irmãos, o que eu quero dizer é que se Deus operou em mim, a dedicação para a leitura também opera em vós. E há uma coisa que nós temos que ser: disciplinados. Ellen White fala-nos que na oração, quando nos estamos habituados a orar, é um exercício diariamente na oração, quando depois acabamos por saber orar e dedicar a vida ao Senhor. Na leitura é a mesma coisa. O que necessitamos é ser disciplinados na leitura. Se há algum livro que não nos apela, a gente vai por outro livro. Agora, deixar de ler, não façam isso, porque é sempre bom a gente aprender cada vez mais por um livro, uma meditação ao que a gente não nos chama a atenção. Vamos por outra meditação. Eu, neste momento, estou a ler as meditações caminhando por Provérbios, que é muito bom. Não estou a dizer com isso que a nossa meditação seja boa, é boa também. Mas, pronto, quando não é apelativo, a gente vai por outro caminho. O que eu faço aqui, o apelo, é que não deixem de ler e não deixem de estudar. O meu apelo. Obrigada por tudo e um bom sábado para todos, está bem?
o sábado chegou ao hino 530 que vamos terminar a Escola Sabatina. Querido Pai que estás nos céus, querido Jesus, muito, mas muito obrigada, Senhor, porque colocaste à parte no tempo este dia, Senhor, para que possamos lembrar-nos, Senhor, que nos criaste por amor e nos redimiste também por amor, Senhor. Querido Jesus, ensina-nos a viver cada sábado com muita alegria no coração, Senhor, como um antegozo do céu e com a plena certeza, Senhor, que por tudo o que Tu fizeste e vais fazer, o melhor ainda está por vir. Amém.